Fala galera do meu canal, como é que vocês estão? Trouxe mais um vídeo aqui para vocês, um vídeo sobre como você vai corrigir simulados da maneira certa, como você vai transformar essa correção de simulados na principal ferramenta da tua aprovação. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Barros, eu fui aprovado em Medicina na Federal do Maranhão com 813 de média simples, 160 acertos, 940 na redação, estudando sozinho, não estudando em casa, não fiz cursinho nenhum, desenvolvi diversos métodos de estudo, diversos aprendizados e trago todos eles aqui nesse canal do YouTube, com o intuito de realmente democratizar a educação e levar um conhecimento que eu queria muito ter tido lá no começo, porque teria feito a maior diferença possível. E eu sei que eu posso, com esse conhecimento aqui, levando muito, tá levando realmente uma pessoa a ser aprovada no Enem, a entrar na faculdade dos sonhos, porque esse conhecimento ele realmente é muito profundo, ele é muito importante e se fosse eu, gostaria muito de ter tido isso no meu início, certo? Sem mais enrolação, vou transmitir aqui a tela aqui para vocês e a gente vai começar com essa apresentação, beleza? E para iniciar, eu quero trazer algo muito importante, tá? Que é fazer simulado sem corrigir é jogar tempo fora. Como assim? A realidade da maioria das pessoas é realmente fazer simulado e não corrigir. A galera faz simulado e não corrige. Isso é incrível, é uma coisa que eu mesmo não consigo entender. É uma coisa que é um erro tão bobo que eu queria mesmo realmente entender o porquê que a galera faz isso. Porque se você faz um simulado e você não corrige esse simulado, é como se você estivesse jogando o simulado no lixo. Você não tem a memória fotográfica, pelo menos eu acho que não, né? Então você não vai conseguir lembrar daquele simulado que você fez, daquelas 90 questões que você fez daqui a uma semana, 2 semanas. Você vai começar a esquecer gradativamente tudo que você fez naquele simulado. E se você não corrigir, você não vai conseguir nem aproveitar os erros que você teve para você transformá-los em acertos nas próximas provas. Então, assim, corrija seu simulado, por favor, não faz esse erro bobo. Essa é a mensagem inicial do vídeo, porque eu sinto que ela é muito importante. Mas vamos lá para algumas regras que eu quero que vocês sigam, regras que eu segui, regras que eu aprendi e vi na prática a importância delas. Regra número 1, corrija logo após o simulado. Por favor, não deixa para corrigir o simulado 2 dias, 3 dias, 4 dias depois. Se você deixar isso para depois, você vai esquecer o processo de resolução de muitas questões, tá? Você vai esquecer o jeito que levou você a acertar a questão, você vai esquecer como é que você chegou a um resultado errado, por que você errou, entende? Então corrija logo após o simulado, faça a correção dele logo após, porque tua memória está recente, fechou? Então, muito importante essa regra. Segunda, a carga de erros define o próximo intervalo. Como assim? Quanto mais erros você tem, e por favor, não leve isso aqui em consideração, esse slide aqui, tá? Isso aqui não é uma regra certa. O intervalo de realização de simulado ele vai depender do que é o teu processo de estudo da tua rotina. É uma coisa que eu adapto sempre com meus alunos da mentoria, porque isso é muito variável de pessoa para pessoa, de vida para vida, tá? Isso aqui é só uma demonstração gráfica de como você deve levar essa relação. Mas enfim, vamos lá. Quanto mais erros você tem, mais intervalo você deve deixar entre um simulado e outro. E quanto menos erros você tem, menos intervalo você consegue colocar. Eu já cheguei a errar 10 questões, 15 questões no simulado. Então eu conseguia corrigir assim, muito rápido, porque não tinha muita questão para corrigir, né? Na verdade, não 10, 15 questões, mas eu já cheguei a errar 5 questões no simulado. 10 questões no simulado, que é muito pouco. Então eu conseguia fazer uma frequência de simulado semanal muito, muito rápida. Fazia uma a cada 2 dias, 3 dias. Por quê? Porque minha porcentagem de erro estava muito baixa. Então eu tinha mais tempo para destinar para isso. Claro, isso vai depender do que é a tua rotina, mas a ideia é, eu quero que você pegue essa ideia. Quanto mais erros você tem, menos simulados você faz por intervalo de tempo. Fechou? Então você aumenta o intervalo de tempo e faz menos simulados. Uma pessoa que erra pouco, ela faz mais simulados por intervalo de tempo. Fechou? É basicamente isso. Vamos lá para a regra número 3. Classifique cada erro. Por favor, não diz que errou a questão e não sabe por que tu errou. Você precisa saber o porquê que você errou a questão. Você precisa saber. Se você não saber o porquê que você errou a questão, não tem como você transformar aquilo ali em acerto. Sem classificação, você não sabe o que revisar e como revisar. Se tu errou no simulado, faça de tudo para não errar de novo. Por quê? Eu quero que você transforme o teu erro em acerto.
Então, o erro ele não está ali de forma aleatória. Se você errou uma questão de termologia, é para você não errar essa questão de novo. Se você errou uma questão por falta de interpretação, por distração, é para isso não acontecer de novo. É para isso que serve o simulado, é para isso que servem os teus erros. E se tu não classificar e não saber o que cada um significa, o que está acontecendo na visão macro da tua prova, você não vai conseguir tirar proveito do simulado. Quarta regra, calcule o tempo do simulado. Por favor, pelo amor de Deus, tenha catalogado o tempo que você levou. Tanto o total, tanto o tempo por área e o tempo restante, se tiver tempo restante. Então isso aqui é fundamental, porque se você não tiver esse controle de tempo, pensa, você vai fazer muitos meses, vários simulados. O estudo ele é um processo de um longo prazo. Você vai precisar ter métricas de evolução. Será que eu realmente estou lendo a prova mais rápido e fazendo o simulado mais rápido? Você precisa catalogar isso. E eu vou transmitir aqui tela para vocês uma planilha que eu tenho, que eu fazia o controle desse intervalo de tempo. Olha aqui, eu tenho número de questões que eu pulei, primeira passagem da prova, segunda passagem e tempo total. Eu sempre estava catalogando isso e quando eu não tinha tempo de terminar, eu botava aqui sem tempo. Entende? Isso aqui é fundamental, porque eu tenho as datas e eu tenho a progressão do que é o conteúdo conforme o tempo vai passando, beleza? Então isso é fundamental para você entender por que você está errando, você entender os seus tipos de erro, os seus tipos de erros com base no tempo. Às vezes você está cansado e tem que ver se demorou mais para fazer a prova ou demorou menos. Às vezes sobra tempo em um determinado simulado que você fez e você tem que analisar, será que eu usei uma estratégia melhor? Será que eu tomei decisões melhores por esse tempo ter sobrado? Como é que eu faço para isso se repetir de novo? Então isso tudo tem que ser organizado, beleza? Regra 5. Estratégia de prova entra na correção. Como assim, Felipe? Ó, vamos lá. A estratégia de prova, ela é fundamental para bons simulados. Isso todo mundo sabe, eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo. Esse vídeo é sobre correção de simulado. A estratégia que você for usar, ela tem que ser levada em consideração na análise da tua correção. Como assim? Eu vou transmitir a tela de novo para vocês. Olha aqui. Aqui eu tenho o número de questões puladas, primeira passagem, segunda passagem e tempo de prova total. Por que que eu tenho isso aqui, galera? Eu tenho isso aqui, por quê? Porque dentro da minha estratégia, eu levava em consideração pular questões. Eu acho que muita gente faz isso, né? Dentro da minha estratégia, eu levava em consideração fazer uma primeira passagem da prova, na qual eu fazia as questões que eu conseguia e pulava essas daqui. Aí, o que que eu consigo analisar? Em 45 minutos, eu fiz 6 questões, porque eu pulei 6 questões. Em 39 minutos, eu fiz 9 questões. Aqui eu não tive tempo e eu deixei 11 questões puladas. O que que eu já consigo ter de percepção? Foi a prova que eu mais deixei questões puladas e, curiosamente, foi a prova que eu não tive tempo de fazer. Então, talvez isso esteja relacionado. Percebe como eu consigo analisar e ter uma visão assim mais macro do que acontece nos meus simulados para eu tomar as melhores decisões e o melhor caminho em direção à aprovação, certo? Em direção a uma nota muito boa, a tornar o que é essa tua realização de simulados eficiente e torná-la em um resultado no dia da prova. Bom, enfim, estratégia de prova é essencial na tua correção. Eu espero que você leve isso em consideração. Foi a regra número 5. E vamos para a última regra, tá? Regra número 6. Reserva tempo para fazer e corrigir o simulado. Uma coisa que eu vejo muito nas mentorias e que eu tenho que organizar sempre. Não adianta você ter 5 horas livres na sua semana para fazer o simulado se você não tem outras horas para corrigir o simulado. Por quê? Porque se você não tem essas horas extras para corrigir o simulado, você vai bagunçar o que é a tua rotina de estudo simplesmente por causa das correções do simulado, certo? Então, assim, fez o simulado, corrigiu logo após e separa um tempo para corrigir. Não adianta você fazer um simulado, querer corrigir ele logo após, só que você vai quebrar o horário de biologia que você tem para revisar para corrigir o simulado. Não faz sentido nenhum, tá? Então, correção imediata, revisão desses erros e sempre reservar esse tempo exclusivo para corrigir o simulado. Isso é essencial dentro da rotina. Fechou? Ponto principal aqui que eu quero trazer. Organiza tudo isso que eu tô falando. Organiza tudo isso que eu tô falando. Eu vou disponibilizar essa planilha do Notion, tá? Vou mostrar um pouco melhor para vocês no final do vídeo. Mas se você não quer essa planilha e quer fazer de outro jeito, faça. Mas faça a organização. Isso é muito importante. Eu lembro que no início da minha preparação, quando eu comecei a fazer simulado, eu não catalogava isso.
Quando chegou o meio do ano, eu comecei a fazer essa catalogação e eu me arrependi de não ter começado antes, porque eu não consegui ter uma visão de progresso. Eu não consegui ver o volume tipo de erro, eu não consegui ver os porcentagens de acerto por disciplina, eu não consegui avaliar o nível do simulado. Consequentemente, eu não consegui ver essa tendência de progresso que eu tive conforme o tempo foi passando. Eu não sabia se eu tinha evoluído ou não. Isso me deixou uma incógnita tremenda. E quando você consegue organizar o simulado, quando você consegue padronizar a tua evolução, tu tem muito mais segurança para saber o que está acontecendo dentro do teu desempenho, certo? Então isso é essencial. Atenção, tá? Eu não sei se é uma coisa que vocês repararam quando eu passei na planilha do Notion, mas os meus acertos não foram lineares. Não foi uma reta, tá? Por quê? Porque sempre vai ter alternância de acertos. Sempre. Isso é completamente normal. Você não deve se espantar na tua revisão. Isso sempre acontece e isso vai continuar acontecendo, porque nem todos os simulados são iguais, nem todos os dias seus são iguais. Às vezes você está numa condição que acabou te inviabilizando a fazer o simulado da melhor forma possível e você deve levar todas essas variáveis em consideração. Eu sei que você fez 80 acertos no primeiro dia em um simulado, mas no outro você fez 72 e tá tudo bem. A única coisa que você deve fazer é realmente se apegar ao que é o teu progresso de aprendizagem. Como assim, Felipe? Cara, você precisa de metacognição para entender como é que você está evoluindo. Eu vou te dar um exemplo. Se você fez 70 acertos no simulado, 75 em outro, pode ser que, não necessariamente, isso vai depender de outras variáveis, tá? Mas pode ser que, mesmo você acertando mais, você não evoluiu. Isso é uma coisa que sempre deve estar na tua cabeça, que é muito avançado, tá? Só quem realmente está em alto nível sabe disso. Pode ser que, mesmo acertando mais, você continue estagnado e você não resolveu os teus erros. Por quê? Porque você tem que analisar isso metacognitivamente. Como assim? Você tem que analisar o teu progresso e ver: será que eu estou tomando melhores decisões? Será que eu estou fazendo a prova em menos tempo? Será que eu estou errando menos erros do tipo A, que é o erro do tipo que eu mais erro? Se isso não está acontecendo e você está acertando mais, não necessariamente você está evoluindo. Talvez o nível da prova esteja mais fácil, talvez você estava em condições ali diferentes do que é o teu normal, entende? Então, assim, tudo isso influencia. E por fim, eu vou mostrar para vocês a planilha que eu tenho, eu vou disponibilizar aqui. Não se assustem, não é um preço horrível. Eu estou precisando muito de ajuda para pagar os meus custos da faculdade e eu vou fornecer essa planilha que vai provavelmente mudar o que é a tua realização de simulado, até porque ela está completaça por um valor super acessível. Essa é a ideia do nosso canal, essa é a ideia do que eu trago vídeos aqui para vocês, é realmente trazer um conteúdo de extrema qualidade. E outra, não necessariamente você tem que comprar essa planilha, tá? Você compra se você tem um dinheirinho sobrando, que vai ser bem pouco mesmo. Mas se você não tem, você vai pegar esse vídeo aqui, você vai pausar e você vai fazer a planilha lá no Ocean. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. O mesmo trabalho que eu tive para fazer, mas você consegue fazer, não é algo impossível, tá? Então a ideia é essa, a ideia é democratizar o acesso a essa educação, a essa informação de qualidade, porque eu sei que com esse vídeo aqui eu consigo mudar o que é a tua percepção com relação à realização de simulado, beleza? Mas sem enrolação, eu vou logo mostrar para ele aqui mais ou menos como é que ela funciona e vou deixar também um vídeo na descrição junto com a página da planilha explicando como ela funciona direitinho, beleza? Ó, é o seguinte, vamos lá. Dentro dessa planilha, isso aqui é de naturezas, tá? Eu tenho de todas essas áreas, tanto humanos, matemática e linguagens, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Naturezas, matemática, humanos e linguagens, tá todos aqui. Vou abrir a de naturezas. Dentro da planilha de naturezas, eu tenho todas as provas, tá? Enem regular, Enem PPL, SAIS, evolucional, poliedro, SOMOS, Bernoulli e basicamente isso. Aqui tá todas as provas principais que você precisa para evoluir, tá? O Enem, eu tenho todas as versões do Enem. PPL também, todas as versões consideradas. SAIS, todos os SAIS até os anos de 2024. Evolucional, todos os evolucionais até os anos de 2024. Então, assim, é muito simulado, tá tudo completo, tá? Eu vou pegar o exemplo do SAIS aqui que tá um pouco preenchido para mostrar para vocês. Ó, nessa coluna eu tenho número de acertos. Nessa coluna, porcentagem desse número de acertos. Número de erros que eu vacilei, ou seja, questões que eu errei por bobeira. Número de erros que eu errei por conteúdo. Questões que eu não sabia o conteúdo, que eu esqueci o conteúdo, tá?
a data de realização do simulado, o nível do simulado, se isso for um nível fácil, se for um nível médio, difícil, nível médio fácil, enfim. Número total de questões, tá? Porque às vezes uma questão anulada, duas questões são anuladas, se isso leva em consideração também a porcentagem, tá tudo calculado, tá automatizado. Número de questões que eu pulei, né? Uma coisa que eu já expliquei para vocês, tempo da primeira passagem, tempo da segunda, tempo da terceira, e aqui um programinha de revisão espaçada, tá? Essa primeira revisão ela é calculada 8 dias depois da realização do simulado e essa segunda revisão é 16 dias depois da realização do simulado, tá? Isso tudo aqui é calculado e você pode fazer o checklist aqui quando uma revisão for concluída. Aqui, nessa última coluna, você seleciona a data que você quer que ele notifique, tá? Então, como aqui nessa primeira coluna você vai ter outubro, dia 25 de 2025, você vem aqui e você seleciona outubro, dia 25 de 2025, certo? Quando aparecer essa data aqui, você cumprir essa revisão, o tempo chegar nessa data aqui, beleza? Vamos supor que você vamos supor que você fez a revisão dia 25 de outubro de 2025, tá? Você concluiu a revisão. A partir disso, você vai revisar daqui 8 dias, você vai vir aqui, ó, e você vai colocar novembro de 2025, dia 2, tá? Colocou? Perfeito. O que essa notificação vai fazer? 9 horas da manhã, a notificação vai chegar no teu celular, no teu computador, qualquer aparelho que seja, e vai te lembrar de corrigir o simulado, tá? Isso é extremamente importante porque nesse progresso aqui, dentro dos simulados, você acaba corrigindo eles 2 vezes. Então isso trabalha muito que é a tua fixação e essa correção ela é de forma espaçada para ser da melhor forma possível. Bom, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês utilizem com muito proveito essa planilha. Espero que vocês tenham aprendido realmente o que eu tentei trazer aqui. Eu espero que eu tenha explicado da melhor forma possível. E um abraço, até o próximo vídeo.